gente vai chegar na questão de 2017 do Enem, a mais recente de todas. O texto vai falar o seguinte: fala-se muito nos dias atuais em direitos do homem, em direitos de igualdade, em direitos de liberdade, por aí vai. Esses direitos do homem são importantíssimos para nós aqui do Coletivo Humanice e que eles vão ser surgidos aqui durante a Revolução Francesa, eles vão ser sistematizados aqui na Revolução Francesa. Então, por isso, a raiz de tudo está aqui, né? Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai ser o documento que vai basear todo um processo de garantia da não exploração do ser humano por outro, seja ele rei, seja ele qualquer outro tipo de poder tirânico, tá? Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo, galera. Ou seja, toda essa mudança ela foi preparada pelo iluminismo do século XVIII. Correlacionando temporalidades históricas, o contexto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases o quê? Vamos ver lá. O que? A modernização da educação escolar, essa ideia de escola e de universalização da escola, do ensino escolar como um direito, não estava sendo proposta no século XVIII. Isso é muito posterior, isso é muito depois. Então, modernização da educação escolar não pode ser. Atualização da disciplina moral cristã. Na verdade, a Igreja Católica ela está sendo criticada porque junto com o Antigo Regime, ela justificava o Antigo Regime. Então, junto com a crítica ao Antigo Regime, vem a crítica também à Igreja Católica e ao cristianismo como um todo. Então, por isso, essa também está fora e não existe essa atualização. A divulgação de costumes aristocráticos. Na verdade, os costumes aristocráticos eles estão sofrendo também uma crítica. A nobreza ela sofre uma crítica, a sociedade de privilégios vai sofrer uma crítica nesse século XVIII. A socialização do conhecimento científico também não pode ser, porque a ideia de ciência está sendo proposta dentro do nosso texto, dentro do texto base. Muito embora a Revolução Científica vai ser um momento inicial ao iluminismo bastante interessante e que vai basear, inclusive, o iluminismo. E letra E, universalização do princípio de igualdade civil. Igualdade civil. Ou seja, aqui, quando ele fala de direitos do homem, esses princípios de igualdade, o que está sendo defendido aqui por essa Declaração dos Direitos do Homem, é a ideia de igualdade universal, ou seja, de todos, de todo mundo, a galera toda. E aí, notem uma coisa que interessante aqui. A igualdade ela é civil, não é social. Se fosse social, seria algo muito mais amplo. A ideia é de que todos são iguais perante a lei. Mas o Estado não vai garantir com que essa sociedade seja igual. Olha que malandragem. E aí, esse talvez seja um grande problema, já que essa igualdade civil, ela é muito curta e a igualdade social, ela iria abraçar uma amplitude maior de direitos e tal. Sacou? A questão vai falar sobre iluminismo, já que, na verdade, várias questões de vestibulares, eles vão falar sobre Revolução Francesa e iluminismo. Afinal, o iluminismo ele é o evento que baseia todo o processo da prática da Revolução Francesa. E aí eu trouxe aqui essa ideia de que o iluminismo é uma oposição, faz ideias de oposição ao antigo regime, ok? Primeiro aspecto, o racionalismo. Immanuel Kant ele vai dizer que o iluminismo ele é a saída do homem da sua menoridade. Ou seja, o homem vai deixar de ser tutelado por outra pessoa, por outros.
seja ele o rei ou qualquer aparelho tirânico superior. Ou seja, ele tem a própria razão para conseguir fazer as suas escolhas no voto, por exemplo. Então ele pode governar, ele pode escolher os seus representantes. Então essa é a ideia de que ele detém a sua própria razão. Por isso a gente tem essa noção de razão muito forte aqui no iluminismo. A ideia de liberdade, seja a liberdade de expressão, a liberdade de pensar diferente do que a igreja está pensando. Isso o Voltaire ele vai falar bastante, é um dos pensadores aí do iluminismo. E também a liberdade econômica, que a gente conhece como o liberalismo do Adam Smith, o liberalismo no caso a fisiocracia do Quesnay. Então essa ideia aqui de liberdade. E também a liberdade individual, que ela vai ser garantida por cartas, como a gente falou aqui na questão a Declaração dos Direitos do Homem aqui na Revolução Francesa. E também a igualdade, que fala também a ideia de termos uma igualdade civil ou uma igualdade social, essa disputa aí. A igualdade civil ela é mais garantida, porque a igualdade social ela é mais complexa para ser conseguida. Os grupos revolucionários eles de fato encampam essa ideia de igualdade social, mas a garantia de fato, principalmente da vitória da Revolução Francesa, sendo uma revolução burguesa, essa igualdade social ela vai ser um pouco tirada de campo, muito embora na Revolução Francesa encontremos as raízes de todo o socialismo, dos pensamentos socialistas que vão florescer no século XVIII. São chamados russonianos, que estão aqui na Revolução Francesa e que vão florescer, essa ideia vai florescer lá já no século XIX. Perfeito? E aí nós chegamos na terceira e última questão do nosso vídeo, do Enem de 2010, ok? Uma questão um pouquinho mais específica, uma factualidade um pouco mais específica sobre a Revolução. A gente vai ter aqui um discurso do Robespierre, que é um líder jacobino que encampa as forças populares, os grupos populares durante a Revolução. Ele apresenta essa liderança. E ele fala o seguinte, ó: em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão. Ó, o racionalismo aqui. O desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória. Olha isso daqui. O amor pelo dinheiro pelo amor à glória. Aqui ele está marcando que ele faz parte dos grupos populares e que não faz parte dos grupos da alta burguesia, já que ele está trocando a ideia do amor pelo dinheiro pelo amor pela glória, né? A boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. Então esse é o texto, lá, o discurso do Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, quando os jacobinos, o grupo que ele pertencia, estava no poder durante o processo revolucionário. Do qual o trecho transcrito é parte. Relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa. Ou seja, esse discurso Robespierre, o Robespierre, ele vai se relacionar com qual dos grupos envolvidos na Revolução Francesa. Vamos ver aqui as opções que existem. Será que esse discurso e Robespierre está envolvido com a alta burguesia que desejava participar do poder legislativo francês como força política dominante? Se ele está falando aqui o amor ao dinheiro, está querendo trocar o amor do dinheiro pelo amor à glória, obviamente não pode ser a alta burguesia, tá? Aqui na letra B, ao clero francês que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia, o clero francês, ele pertencia à sociedade de privilégios, então
Nós não temos também essa noção. Aos militares oriundos da pequena e média burguesia que derrotaram as potências rivais e queriam reorganizar a França internamente. Esses militares, eles não têm esse poder ainda dentro dos grupos jacobinos, então os militares também estão fora. A nobreza esclarecida, ou seja, a nobreza que tinha encampado ideias iluministas, será que essa nobreza ela é forte, é importante dentro desse discurso do Robespierre, em função do seu contato com os intelectuais iluministas, desejava extinguir o absolutismo francês. A nobreza, ela estava querendo manter os seus privilégios, então a nobreza está fora. O Robespierre, então, sobrou o que sobrou aqui, né? Está relacionado aos representantes da pequena e média burguesia, portanto não a alta burguesia, e das camadas populares, as camadas populares que têm uma centralidade importante dentro do governo jacobino. A gente vai falar daqui a pouco, a Convenção Jacobina, que desejavam a justiça social e direitos políticos. É essa daqui. O Robespierre, ele pertence a essa pequena e média burguesia e as camadas populares ele representa e que queriam o quê? Justiça social e direitos políticos. Por isso, a correta ali é a letra E. Falamos do Robespierre, aqui está o Robespierre. O Robespierre, figura importantíssima como liderança jacobina durante a Revolução Francesa. E aí eu quero só marcar algumas coisas interessantes sobre essa Convenção Jacobina, a parte da Revolução Francesa em que os jacobinos estão no poder entre 93 e 94. A gente vai ter o Comitê de Salvação Pública, em que é o órgão executivo, em que vai comandar as finanças, a administração. E notem, a ideia de salvação, a ideia de salvacionismo é muito forte dentro desse governo. A gente tem também um tribunal revolucionário que vai julgar as pessoas que são contra que eles julgam que são contra-revolucionários. Esse tribunal se autodenomina como incorruptível, por exemplo. Então ele vai fazer uma caça às bruxas que não vai perseguir somente a nobreza, pessoas do clero ou os próprios girondinos. Eles vão também perseguir algumas pessoas que pensavam até mesmo diferente dentro do movimento jacobino. Inclusive Robespierre, ele vai ser julgado por esse tribunal e vai morrer por conta desse julgamento. Ou seja, ali a gente tem um processo que alguns chamam de terror, né? A guilhotina, ela passa a funcionar de forma muito frequente na Revolução. E também temos a lei do máximo, já que as camadas populares encampam esse grupo dos jacobinos, eles vão estabelecer um teto máximo para o preço dos alimentos de primeira necessidade, como o trigo. Ou seja, você não podia ter uma especulação sobre esses produtos. Então a lei do máximo, um teto de preço para que você pudesse não ter essa especulação. E também eles, como garantem a ideia de liberdade individual, eles vão extinguir com a escravidão nas colônias, o que é bastante interessante quando a gente pensa no Haiti, já que o Haiti era uma colônia francesa. Nesse momento vai ter os seus escravos libertados, e nessa libertação dos escravos começa um processo de independência. Essa independência é feita por negros, que inclusive matam a elite branca da ilha, e ali a gente tem uma revolução que passa a ser temida por outros lugares da América, inclusive o Brasil, o medo do haitianismo, tá? Então aqui a gente, cada vez mais os vestibulares têm falado sobre a Revolução do Haiti, que está intimamente ligado a essa ideia dos jacobinos do fim da escravidão nas colônias. Galera, eu espero que a gente tenha conseguido fazer um sobrevoo sobre alguns pontos importantes sobre a Revolução Francesa, e que a gente consiga entender um pouco como que o Enem está pedindo esse assunto dentro das nossas provas. Se cair algo ligado à Revolução Francesa, lembrem um pouquinho desse vídeo para que a gente possa ter um bom desempenho nas nossas provas, tá ok? Um grande abraço, pessoal!